o tema, Atos, capítulo 3, versículo 6. Eu vou ler do 1 ao 6, para que possamos compreender, todo este contexto. Pastor, por que este tema? Me recordo bem, os obreiros recordam, que este tema, igreja, nasceu de uma conversa entre os obreiros com o nosso pastor. Eu me recordo agora bem a data. Houve aqui uma festividade e nós estávamos conversando a respeito de como estava caminhando a igreja, de como era a atitude dos crentes, de como Deus operava tantas maravilhas e o nome dele era glorificado. E nós, os obreiros, juntamente com o nosso pastor, falávamos a respeito de um momento que a igreja está passando, está vivendo, em que se questiona muito esta qualidade e o porquê de uma escassez de milagres, de acontecimentos dentro da igreja. A missionária Miriam antecedeu, ela até demonstrou o porquê também está acontecendo. Não há hoje o prazer na leitura da palavra de Deus. E se não há um prazer na leitura da palavra de Deus, nesta busca de conhecimento do Senhor, como as coisas podem acontecer? Então, por isso, esta conversa, desta visão, como a igreja está caminhando, é que nasceu este tema. E aí convido os irmãos a lermos do 1 ao 6, para que possamos entender o contexto. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Deus Altíssimo. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Os irmãos podem sentar. Interessante que já ouvimos no decorrer do culto testemunho do comportamento de alguns irmãos dentro do Evangelho, como o caso do nosso pastor e o pastor Getúlio, testificando das maravilhas em que eles foram coparticipantes, das quais viram Deus operar tantas coisas, viram milagres, curas, vidas sendo alcançadas e transformadas pelo poder de Deus. E eles foram coparticipantes com outros irmãos da atuação de Deus no meio do seu povo, no meio da igreja. E quando nós nos reportamos a este texto e observamos como a igreja primitiva estava caminhando, observamos que hoje temos que parar e fazer uma reflexão sobre o nosso comportamento como igreja, o nosso comportamento como crentes em Jesus Cristo. A igreja conhece muito bem o texto, narrando em que este homem era coxo desde a sua nascença,
e estava sempre à porta do templo pedindo esmolas. E ali no momento passando Pedro e Paulo, servos do Senhor, e como de costume, pediu também esmolas a eles. E é interessante a postura de João e de Pedro, porque eles dizem, chama a atenção daquele coxo e diz, olha, não temos ouro e não temos prata, não temos recursos para atender às suas necessidades materiais. Mas o que nós temos, mas o que eu tenho, diz Pedro, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nagareno, levanta-te e anda. E o que ocorreu? Para a glória do nome do Senhor, o coxo se levantou e passou a andar. Recebeu muito mais do que ele estava acostumado. Porque aqueles homens, sendo a igreja do Senhor, para o engrandecimento do nome do Senhor, supriram a maior necessidade daquele homem. E a maravilha de Deus ocorreu, e isto chamou a atenção da comunidade à época. E aí eu venho me prender, e quero que a igreja também venha se prender, a uma coisa muito interessante neste único versículo. Mas o que eu tenho eu te dou. Pedro e João, como igreja do Senhor, estavam cheios da autoridade do Senhor. Eram cheios do Espírito Santo. E puderam atuar e glorificar o nome do Senhor. E isto, como os irmãos bem sabem, é apenas um texto, narrando de tantos outros acontecimentos que no início da caminhada da igreja, era comum ocorrer estes sinais, os milagres. E aí eu venho para o Evangelho, quando eu cheguei, ouvindo o pastor Antônio a comentar justamente desse período em que ele passou com o pastor Getúlio, andando, visitando outros trabalhos, dando a contribuição deles para o engrandecimento do nome de Deus, presenciando esta manifestação que até então era comum na vida da igreja, porque assim como Pedro e Paulo, esses dois homens também estavam cheios da autoridade de Deus, também cheios do Espírito de Deus, foram instrumentos do Senhor para abençoar vidas, para trazer algo que pudesse alimentar a alma destas pessoas e através deste alimento, Cristo ser engrandecido e as suas vidas transformadas. E o que hoje mais nós ouvimos dentro das igrejas? Pastor, Deus mudou? Deus não atua mais como no tempo de Pedro e de Paulo, ou como talvez há 30 anos atrás. Pastor, por que não estamos vendo? A Bíblia relata que Paulo não era homem de ficar orando mais de uma vez por uma determinada situação. Se você acompanhar a leitura bíblica, acompanhar as narrativas, vamos observar que os discípulos, apóstolos, irmãos e irmãs da época, e vocês que já estão há um bom número de anos dentro do Evangelho, acompanharam muito bem isso. A abundância de milagres dentro da casa do Senhor. A abundância do atuar do Espírito Santo na vida de todos aqueles que se aproximavam de Deus, que davam liberdade para que este Espírito pudesse atuar. Mas, pastor, estamos no ano 2014. Por que hoje entramos, muitas vezes, de uma determinada maneira, e estamos retornando para as nossas casas da mesma forma?
Participamos de campanhas, pastor. Oramos, jejuamos. Hoje, o festival de programas televisivos, aonde se anuncia o Evangelho de Deus. Mas, pastor, por que se ora e pessoas endemoniadas entram e saem da igreja da mesma maneira? Retornam para casa com o seu templo poluído, sujo, da mesma maneira que entraram dentro da igreja. Pastor, por que nós oramos hoje, muitas vezes, irmão? Estamos orando por coisas tão pequenas como uma dor de cabeça. O irmão, ele entra, pede oração e ele volta para casa com aquela mesma dor de cabeça. O que isto, em uma outra época, era uma bobagem. E aí eu chamo os irmãos a fazermos uma reflexão nesta noite, o porquê deste momento em que a igreja está passando. E despertarmos para que não venhamos a ser coparticipantes desta situação. No meio desta conversa, como eu disse anteriormente, que nasceu de uma conversa dos obreiros com o nosso pastor, nasceu e chegamos a este tema. O pastor falou uma coisa interessante e que chamou muito bem a minha atenção, não é, pastor Sandro? O pastor relatou que hoje o evangelho está muito diferente do que aquilo que ele iniciou, presenciou. Mas ele disse, mas eu faço parte daqueles 7.000 que vê a glória de Deus, que acredita nos milagres de Deus, que acredita que Deus não mudou, de que o Espírito de Deus pode atuar a todo momento no meio do seu povo, e que acredita que Ele é um instrumento de Deus para que as coisas possam acontecer e o nome do Senhor venha a ser engrandecido. Que possamos, após esta festividade, refletir e pensar, eu quero fazer parte destes 7.000. Eu quero ser não mais um crente, a preencher um local dentro da igreja, a ter uma carteira, mas quero ser alguém em que eu possa chegar e dizer para uma outra pessoa, olha, o que eu tenho, eu dou em nome do Senhor Jesus o Nazareno, e as coisas acontecerem. Mas aí então precisamos ver dentro da Bíblia e refletirmos por que as coisas estão tomando um outro curso, meu irmão. Porque é muito fácil querer colocar a culpa em Deus. Ah, pastor, estamos agora em uma outra época. Não é tão necessário assim tantos milagres e tantos sinais. Quem te disse isso? Deus não mudou. A responsabilidade da igreja, ela não mudou. A igreja, ela foi instituída para trazer para as vidas aqui coisas boas, meus irmãos. Aproximar as pessoas de Deus, do seu reino, e mostrar a elas que Deus é poderoso para operar em todas as áreas. Que Deus pode lhe dar a felicidade, que Deus pode curar, que Deus tem a capacidade de fazer você, homem e mulher, feliz e bem-sucedido até o momento em que você seja chamado para compor o reino de Deus. Mas parece que a igreja está perdendo esse objetivo. Parece que a igreja toma agora um outro curso em que ela se esquece que ela foi chamada para distribuir o que Deus te dá. Distribuir. Mas, pastor, me diz uma coisa. Pedro se dirigiu àquele coxo e disse, olha, o que eu te dou em nome de Jesus o Nazareno. Só podemos dar algo que temos. Se eles estavam cheios de autoridade, do poder de Deus, você como igreja, meu irmão, que aqui está nesta noite, nós, também temos que estar cheios. Se eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus,
nós como igreja temos que também estar cheios do Espírito Santo de Deus. Mas o crente que esquece que para obter esta comunhão com Deus, para sermos cheios do Espírito de Deus, para sermos este instrumento que o Senhor espera, e chamou a cada um de nós para isto. Chamou a você que está aqui nesta noite para engrandecer o nome dele, meu irmão. Não é para ficar de braços cruzados, não. O Senhor não lhe chamou para fazer vista grossa para o que se acontece lá fora. O que se acontece dentro da sua igreja. Porque muitas enfermidades estão dentro da igreja. E tem que se manifestar o poder de Deus, primeiramente, entre o seu povo, entre os seus filhos. Mas a igreja hoje acha que as coisas devem acontecer, que Deus tem que atuar, mas eu estando de qualquer jeito. Eu andando de qualquer forma. Para começar o texto que os irmãos leram, Pedro e João estavam andando juntos. Iam para o templo orar. Estavam ocupados com a obra do Senhor. Estavam ocupados em ter esta comunhão com o Senhor. A consagração foi abandonada nas igrejas. E isto é notório. Nós hoje temos tempo para todas as coisas, menos estarmos na casa do Senhor, muito menos acordar cedo e virmos para a consagração. São os membros e os obreiros. Os obreiros não estão isentos. Nós não estamos isentos disso. Eu sou obreiro e eu não preciso ir para a consagração. Pedro e João estavam lá, indo para orar. Pô, pastor, mas hoje está frio. Não vou. Pastor, hoje está muito calor. Não vou. Poxa, eu trabalho de segunda a sexta. Sábado e domingo é o dia para acordar um pouco mais tarde. Pô, pastor, está passando, sei lá aí, qual o desenho que o pessoal gosta? Bob Esponja, né? Estamos tendo tempo para assistir uma programação. Chegamos ao ponto, não, eu não vou para a minha igreja para consagração, orar com os meus irmãos. Pastor Getúlio relatou a felicidade que se estampava no semblante da igreja quando se ouvia falar da vitória do irmão. Hoje, o irmão não chora mais com o outro que chora. Muito menos ele vai se alegrar quando o outro irmão se alegra. Porque estamos esquecendo de nos unirmos, e esta é a finalidade da igreja, de trabalharmos e tragarmos uma batalha em favor de todos. Os discípulos estavam trabalhando para que Deus viesse a utilizá-los para libertar homens e mulheres das prisões espirituais, irmãos. Hoje entramos pela igreja, sabemos da dificuldade de um irmão, A ou B, mas eu não vou deixar de dormir até mais tarde, eu não vou deixar de assistir uma programação, eu não vou deixar de ir até um determinado local para ir para a igreja e orar pelo diácono Pedro. Vou perder meu tempo para ir orar pelo Charles. O Charles não está querendo nada com nada. Como é que você sabe que ele não está querendo? De repente o Charles tem uma grande dificuldade de se libertar de alguma coisa. Estou dando um exemplo, igreja. E você participando, eu participando, podemos juntos ajudar o irmão Charles. E amanhã o Charles chegar e contar, olha, pastor Sandro, estava passando uma dificuldade de fazer isto ou aquilo, mas Deus me abençoou, porque você veio e participou. Você veio para a casa de Deus, você chegou, Senhor,
ajuda o meu irmão, abençoa o meu irmão. O que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Mas não queremos mais a consagração. Eles estavam indo orar. Abandonamos a oração. Não temos mais prazer em orar, não temos prazer em ler a palavra de Deus. A modernidade, como foi dito aqui, ela tem as suas vantagens, não se pode negar. Mas em muitos aspectos para a vida da igreja, ela é péssima. É como se ela procedesse do inferno, porque ela atrapalha a vida dos irmãos. E aí eu vejo, dentro da palavra de Deus, que achamos que Deus mudou. Falamos de alguma escassez de milagres. Poxa, o irmão pediu que eu orasse por ele, que ele estava com uma dor na coluna. Poxa, eu orei e não aconteceu nada. Poxa, o irmão chegou, pô, pastor, presbítero, diácono, diaconisa. Pô, irmão, me ajuda em oração e as coisas não aconteceram. Eu não vi Pedro aqui, Paulo, falar para o coxo, nós vamos retornar semana que vem, quem sabe semana que vem, Deus opera na tua vida. Olha, coxo, espera que nós vamos nos preparar ainda, e aí quem sabe nós orarmos, e Deus faz alguma coisa. Não, Pedro falou, olha para nós. Não temos ouro nem prata, mas o que temos eu te dou. Levanta e anda. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Olha o que diz o apóstolo, o ensinamento do apóstolo Paulo. Capítulo 5, versículo 8. Perdão, 5, 18. Efésios, capítulo 5, 18, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Para que estas manifestações de Deus aconteçam, meu irmão, você e eu precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Mas para estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, precisamos mudar a nossa postura. Precisamos ter um outro conceito de evangelho, não este que está sendo praticado. Porque este que está sendo praticado hoje para a igreja, ele está muito pobre. Ele está muito pobre, meu irmão. Não está apresentando os resultados que deveríamos apresentar. Os resultados para qual você e eu somos chamados. E que Deus espera que a sua igreja dê. Está muito pobrinho. Estamos tendo parcela de culpa nisto. Quando eu digo estamos tendo parcela de culpas, estou dizendo a igreja num todo. Estamos tendo a nossa parcela. Porque o apóstolo Paulo vem e se dirige à igreja e diz, olha, enchei-vos do Espírito. Tenha comunhão com Deus. Permita que Deus possa fazer morada e possa então te utilizar para coisas grandes dentro da obra dele. Aí ele diz, olha, se afasta do vinho, né? Onde há contendas. E aí vou me reportar, e quero que os irmãos acompanhem, num texto também do apóstolo Paulo, lá em Romanos. Em Romanos, capítulo 1, no primeiro capítulo, os versículos 29 e 30. Romanos 1, 29 e 30, que diz assim. Ele fala, o apóstolo Paulo, na sua epístola, ele fala de uma prática dos gentios. Como era a prática dos gentios? E procura orientar a igreja
para que eles se afastassem das tais práticas. E quais eram as práticas, pastor? Estamos cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. E ele continua. Era uma prática dos gentios. E que, infelizmente, entrou na igreja. Ao invés de estarmos procurando ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que haja a manifestação de Deus nas nossas vidas e na vida dos que estão ao nosso redor, na vida daqueles que vêm até nós, que nos procuram, muitas vezes Deus olha para a sua igreja e ele vê um coração cheio destes males. Nós queremos milagres, Charles. Queremos ver cura, pastor Daniel. Queremos ver vidas sendo libertas. Queremos ver pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Mas como podemos alcançar todas estas coisas? Como podemos ver esta manifestação de Deus? Se muitas vezes eu trato as pessoas com engano. Desejo o mal das pessoas. Eu costumo dizer que no período daquela semana do Natal é onde mais que manifesta a hipocrisia. Porque é abraço para lá, cartão para cá, agora quase ninguém mais usa cartão, né? Se dá aqueles cartões de Natal, aquilo acabou. Agora vende até 50 por R$1 no Mercadão, que ninguém quer. Hoje é tudo através e-mail, Facebook. Aí encontra a pessoa na rua, ou na igreja. Almir, olha, deixa eu te dar um abraço. Olha, eu espero que o ano que vem seja melhor do que foi esse ano. Mas no fundo, o cara quer que o Almir se lasque. Com este sentimento, como posso ver a manifestação de Deus e como posso ser instrumento de Deus? O apóstolo Paulo vem e diz, olha, é costume entre os gentios aborrecerem a Deus com estas coisas. É inveja. Tem um irmão dentro da igreja que tem inveja do outro. Ele tem inveja do sucesso do outro. Ele tem inveja porque o irmão está alcançando, só que ele não consegue parar para analisar o porquê que o irmão está alcançando, o porquê que Deus está atuando de maneira grandiosa na vida dele, para então ele fazer uma reflexão e tomar esta mesma postura. Mas é mais cômodo agir desta maneira. Ter inveja. Enganar. Usar de malícia. Se usam de malícia. O apóstolo Paulo diz, gente, temos que estar cheios do Espírito de Deus. Pastor Antônio cansa de dizer isso aqui. Próximo domingo, com a graça de Deus, a ceia. Coração amargurado. Talvez existam dentro das igrejas pessoas que estão há 20 anos para liberar um perdão. É anunciada a palavra de Deus, é dada a oportunidade para que a pessoa venha perdoar, mas não se perdoa, ela vai aumentando aquilo, vai virando um rancor, é como se fosse um câncer tomando conta do seu corpo. Mas eu vou cear, pastor, para Deus fazer as coisas acontecerem. Não vai acontecer. Não pode acontecer. Eu preciso limpar esse meu coração. Eu preciso ir lá e pedir perdão. Eu preciso ir lá e promover uma limpeza dentro de mim. Deus,
Estou agindo errado. Não estou me preparando para ser cheio do Espírito Santo. Até quando viver no engano, irmão? Até quando mascarar isto? Achamos que Deus não está vendo isso. Teu irmão está ao teu lado, ele pode até não conseguir observar isto. Eu acredito. Mas e o Espírito de Deus? Que muitas vezes olha para a igreja e diz assim, caramba, separei aquele irmão ali, falei com o pastor da igreja para separar ele, mandei derramar óleo sobre a sua cabeça, mas olha como está o coração dele. E ele quer ver milagres. E ele ora pedindo para ser instrumento. Mas continuamos muitas vezes sem instrumentos do mal, irmãos. Damos espaço, ainda que indiretamente, para sermos instrumentos do mal, muitas vezes dentro da igreja. Porque muitas vezes eu sou um tropeço para o irmão. O cara diz que quer ganhar almas lá fora, mas ele não para analisar que muitas vezes eu sou um tropeço dentro da minha congregação e eu ponho pessoas para fora. Mas eu quero fazer como Pedro e como Paulo, pastor. Eu quero sair na rua e ver uma pessoa cega, impor as mãos e falar, em nome de Jesus, enxergue. Está arriscado o cego falar para ele, vai enxergar primeiro a sua vida, para depois vir orar por mim. Você não está conseguindo enxergar como está a sua vida diante de Deus? Como é que você quer usar desta autoridade para que alguém enxergar as coisas materiais, se você não consegue enxergar as coisas espirituais? Está ocorrendo na sua vida. Acontece muito, irmãos. Então o apóstolo Paulo vem e diz, olha, é uma prática entre os gentios. Cuidado, igreja. Para que não se torne este costume no nosso meio. E, infelizmente, nós encontramos, sim, murmuradores, encontramos pessoas que ficam falando mal do irmão. Dentro de uns condomínios que nós administramos, tem um morador que você chega para ele, poxa, o porteiro, fulano de tal não veio. Aí ele diz assim, o porteiro está lá. Rapaz, esse cara é muito mal-humorado. Ele é muito chato. Eu não gosto dele. Quando o cara sai, ele diz, rapaz, que prazer imensurável revê-lo. O cara está metendo pau no cara. Ele está achando que o cara não se encontra ali no local. Quando o cara aparece, é um prazer revê-lo. Ele uma vez estava reclamando das visitas. Eu já falei com a minha mulher que as visitas todo dia na minha casa. Acabou de sair uma visita, volte sempre. Estamos muitas vezes assim. Temos a coragem de falar mal do irmão. Temos a coragem de falar do pastor, dos obreiros. Mas eu vou dobrar os meus joelhos, Senhor. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Eu quero ser como Pedro e como Paulo. Como é bonito isso aqui. É muito bonito. Só que tem que ser bonito é a nossa postura. Deus, me ajuda, eu tenho que acabar com esse mal na minha vida, que é falar mal de A ou B. Vamos parar de falar mal do irmão, falar mal dos obreiros, falamos mal do pastor. Hoje o pastor não fez isso, eu não concordo com aquilo. Olha, eu não gosto do irmão tal, eu nunca vi isso. Irmão que não gosta de irmão. Irmão que trata mal o irmão, mas está ceando junto. Está comendo um pedaço de pão, ele não está ceando. Ele está comendo um pedaço de pão e tomando um suco de uva. É o máximo que vai acontecer. Mas ele não está participando da ceia do Senhor com o irmão. Mas eu quero ver milagres, pastor. Poxa, pastor Sandro e pastor Daniel estão dirigindo aqui o culto de libertação. Mas eu ainda não ouvi um testemunho de libertação. Como é que vamos ouvir um testemunho de libertação dessa maneira? Como é que vão testemunhar coisas da parte de Deus se o coração está fechado para Deus?
se a nossa postura é de engano, que não temos esse comprometimento com Deus, como esses homens estavam. Não respeitamos as pessoas, não respeitamos o horário, não temos compromisso com a obra de Deus. É tudo feito relaxadamente. Há um descaso muito grande com a obra de Deus. Poxa, culto 7 horas, eu tenho que ir para o culto. Vem amarrado, vem por obrigação. Se chama para ir no monte. Poxa, o pastor marcou um monte lá em Caxias. Não vai dar tempo de voltar para ver o Império. Não vai dar tempo de voltar para ver, sei lá, um seriado que esteja passando aí. Poxa, mas pastor, mas eu quero ver milagres. Eu quero ver a minha vida prosperar. Mas como é que a minha vida pode prosperar? Como é que Deus pode abrir a mão dele? Se ele nos encontra muitas vezes assim. Deus dá uma incumbência para cada um de nós. E fazemos a coisa porcamente, irmãos. Porcamente, não estamos ligando não, igreja. A igreja não está ligando para isso. O culto é 7, eu vou chegar às 7h40, que se dane. O pastor marcou a obra, ele que deu um jeito de pagar alguém para fazer, eu não vou. Pastor marcou um monte, eu não vou para monte. Pastor marcou um passeio, lá quero saber de passeio com a igreja. Mas ele quer ir para o carnaval. Ele quer assistir o desfile. Ele quer assistir a porcaria da novela, do Big Brother. Esse é o comprometimento que hoje encontramos dentro da igreja. Mas para Deus, vamos dar o resto. Vamos fazer mal e porcamente. Eu não tenho tempo. Eu não tenho zelo. Eu não tenho cuidado. Eu não quero participar. O que é que estamos fazendo então na igreja? Ocupando espaço. Somente ocupando espaço. Aí depois, o cara vai orar por uma pessoa endemoniada, ele passa vergonha. Aí ele ainda vai perguntar, pastor, por que eu passei vergonha? Ele ainda tem a coragem de perguntar isso. O cara vem, pastor, levei 1 hora para orar e o demônio embora. Está de brincadeira. Será que Pedro e Paulo, será que o seu pastor, pastor Getúlio, tantos outros que vocês conhecem, vai ficar perdendo tempo, legando 1 hora para expulsar demônio? Mas o crente ainda acha legal isso. Ele acha que está certo, que é normal. Não é não, meu irmão. É você chegar e dizer, olha, pela autoridade do nome de Jesus, vai embora. Mas hoje a pessoa está entrando no demoniado dentro da igreja, está voltando para casa endemoniada. Porque a igreja perdeu a sua visão. A igreja não está mais ligada nestas coisas. O cara já entra pensando em ir embora. O cara já entra pensando em ir embora, pastor Daniel. Ele olha para o relógio, meu Deus, não passa a hora, meu Deus, não passa a hora. Não tem como Deus atuar. Outro mal que atinge a igreja nos dias de hoje, e ela nos mostra o porquê a manifestação de Deus está limitada. Não porque Deus perdeu a sua capacidade, mas porque o homem se tornou o seu maior inimigo. Não é o diabo o seu maior inimigo. Hoje o seu maior adversário é você mesmo, sou eu, que limitamos o agir de Deus nas nossas vidas. Porque a igreja, Pedro e Paulo dizem assim, olha, não temos prata e não temos ouro. Rapaz, estamos duros, hein? A situação está crítica. Mas o que eu tenho eu vou te dar, porque eu tenho a autoridade de Jesus. Eu estou cheio do Espírito de Deus. Hoje a igreja, ela até tem ouro e tem prata. Mas cadê a autoridade do Senhor? Cadê o poder de Deus? Aonde está o agir do Espírito de Deus?
Porque hoje estamos preocupados muito mais com as coisas materiais. As igrejas, de um modo geral, viraram agências em que a pessoa vem buscar riqueza material. Indo ao inverso da orientação da palavra de Deus, que lá em Mateus capítulo 6, vamos ler? Os irmãos conhecem bem o texto, mas é sempre bom acompanharmos. Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim, a orientação de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Hoje é o inverso, irmão. Antigamente, o crente vinha, o homem, a mulher vinha para buscar salvação, buscar comunhão com Deus, buscar a sua paz, buscar a libertação, buscar a cura da sua alma, se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Ele vinha com a preocupação de ser um excelente obreiro para Deus. Porque hoje os obreiros não valorizam mais o seu ministério. Vou fazer de qualquer jeito. Vou agir de qualquer jeito. Não temos mais compromisso com decência, com moral. Não temos mais compromissos em engrandecer o nome de Deus. O nome do Senhor, quantas vezes sai nos jornais aí? Pastor fez isso. Irmão fez aquilo. Irmão é encontrado desta maneira. Não sai nos jornais. Pastor, diácono, irmão foi orar pelo menino doente e Deus manifestou a glória e ele foi curado. Aonde estão esses relatos? Mas por quê? A minha preocupação hoje é vir para a igreja, pastor, para arrumar o casamento, para ganhar dinheiro, para comprar um apartamento à beira do mar. É só isso que a igreja está preocupada hoje. Campanha para o cara arrumar dinheiro. É campanha para o cara fazer isso ou aquilo, Natal. Mas não tem hoje uma direção que chegue, não. Vem para buscar o reino de Deus e a sua justiça e você terá grandes experiências com Deus. Está escasso isso. Porque não há uma preocupação em geral das igrejas e das pessoas que estão vindo para a igreja. Mateus vem e diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, irmão. Se o teu coração se voltar para Deus, e você realmente procurar ser uma bênção nas mãos de Deus, as coisas materiais serão acrescentadas. A igreja não está entendendo isso, mas estamos querendo colocar em primeiro lugar estas coisas, e quando se colocam as coisas materiais em primeiro lugar, não teremos essas experiências. Não alcançaremos a graça de Deus. Não tem como acontecer. Eu vou passar pela porta. Eu vou levar o sal grosso. Eu vou abrir a Bíblia no Salmo 91. Eu vou levar a correntinha não sei de quê. Pastor Antônio presenciou. Determinado ministério, programa na televisão, ministério conhecido. O pente de fogo para passar no cabelo era distribuído na igreja para arrancar os maus pensamentos. Os maus pensamentos. Um outro grande ministério, também com um programa televisivo, reuniu lá os seus pastores e bispos e tinha a campanha de 10 tipos de água. Água do rio, água da lagoa. Ele diz, olha, a água da lagoa para paralisar o mal na sua vida. O mal não pode ficar paralisado na tua vida, não. Ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora. Na sua vida, na minha vida, só tem que ter coisas boas que engrandeçam o nome de Deus. Aonde as suas mãos sejam instrumentos para Deus. Joguem da carga do Senhor. Amanhã, a responsabilidade será de vocês. Dar continuidade à obra do Senhor. Então tem que começar desde agora. Não, eu vou me voltar para Deus. Mas hoje a igreja virou materialista. Só é próspero quem tem carro importado.
Só é próspero quem tem tantos milhões na conta. O Júnior vai alcançar isso. Do jeito que ele está indo, né? O Júnior vai alcançar. Mas é só isso. Ninguém vem mais preocupado. Não, eu vou ser curado. Eu não aceito, eu vou ser curado dessa enfermidade. Deus vai manifestar o poder. Eu não posso ficar dependente a vida toda de um medicamento. Eu vou ser instrumento, sim. Eu vou, quando o Charles reclamar que tem uma dor no ouvido, eu vou orar e a dor vai sair na hora. Porque assim era o procedimento da igreja. E deve de continuar. Deus não mudou os planos para a sua igreja. Ela tem que continuar. Essa manifestação do poder de Deus, ela tem que ser notória. Ela tem que ser todo dia, irmãos. Mas sabe o que está acontecendo? Os que já estão com muito tempo de igreja se conformaram com os milagres lá atrás. Não se busca coisas novas. E os mais novos que estão chegando não desejam ter essas experiências. Então, fica desta forma. Deus olha e diz, se é assim que vocês querem, assim será. Sempre menciono aqui, seja a leitura de um livro a respeito do pastor Satírio. E na sua experiência, o pastor Satírio lá dentro da Colômbia, trazendo o seu trabalho, eu achei muito interessante que ele, nos momentos da sua narrativa, ele diz assim, que foi orar a Deus porque havia um bispo, né, da Igreja Católica numa aldeia lá, não me recordo agora o nome, e exercia uma grande influência. E ele virou para Deus e disse assim, Senhor, o Senhor me chamou, sou convicto do meu chamado para esse trabalho, mas esse homem está há 15 anos atrapalhando a tua obra. Caramba, até quando o Senhor vai permitir isso? Aí o pastor Satírio vem e diz assim, que Deus fala com ele, até quando você quiser. Ele diz, mas como é que pode isso? Aí ele entendeu que estava orando de maneira equivocada. Quando ele entendeu que ele era um instrumento de Deus, que ele tinha autoridade de Deus, ele orou com entendimento. E ele relata depois que 15 dias após esta experiência com Deus, do nada, a Igreja Católica mandou remover esse padre, esse bispo. Aí a obra de Deus, o protestantismo, explodiu, alcançando centenas de milhares de vidas, a ponto de, na Colômbia, a Assembleia de Deus, o pastor José Satírio, comandar rádio, programas de televisão. Você precisa entender o que você está chegando dentro da igreja, irmão. Eu preciso entender. Mas eu preciso mudar a minha postura. Eu só venho buscar coisas materiais. Pastor Daniel, o pastor José Satírio abriu mão de coisas materiais para atender o chamado. Ele disse que durante 5 ou 6 anos, sabe o que eles comiam, meus irmãos? Ele, a esposa e os filhos? Jéssica, arroz, batata e ovo. Chegou um ponto que a menina rejeitou. E o pastor José Satírio orou e Deus providenciou uma carne. Vieram pessoas e abençoaram a família do pastor José Satírio. 6 anos, pastor Cristiano, comendo a mesma coisa. 6 anos, Charles. Já pensou? Todo dia arroz com batata cozida? O pastor Cláudio come miojo todo dia. Quem aguenta comer miojo todo dia se dá bem. Mas ele, pastor Daniel, abriu mão das coisas materiais, diácono Pedro, e foi buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e teve grandes experiências com Deus, e foi um dos grandes instrumentos do Senhor para que a obra dentro da América do Sul pudesse se alavancar. E aí, para nós fecharmos, já que você achou legal esse tema, achou bonito, ninguém consegue fazer grandes coisas, dar espaço ao Espírito de Deus, se não aprendermos com Josué. Josué relata
E ele diz assim: santificai-vos, porque amanhã eu tenho que me separar. Você tem que se separar. Temos que nos santificarmos hoje, para que amanhã, Charles, você seja um grande instrumento da mão de Deus. Para que amanhã, Léo, você tenha condições de engrandecer o nome de Cristo. Obreiros da carga de Deus, para que amanhã possamos fazer a obra de Deus com responsabilidade e o Senhor manifestar a sua glória. E as pessoas do nosso bairro, obreiros deste ministério, me dirijo a nós, obreiros, para que as pessoas, ao passarem por estas portas, possam dizer: aqui há a manifestação do poder de Deus. Aqui eu sei que eu posso entrar e Deus vai falar comigo e Deus vai atuar na minha vida. Porque eu sei que aqui eu encontro homens e mulheres que dão espaços para que Deus possa atuar. O bairro em que nós vivemos, ele precisa enxergar isto. Aonde você for, aonde eu for, aonde nós levarmos o nome de Cristo, é preciso ser notório isto, que você é um instrumento de Deus, que você está na condição de Pedro e de Paulo. Pastor Daniel, ora por mim para que Deus faça isso ou aquilo, e Daniel orar e acontecer. Sueli, ora por mim para que Deus me abençoe. Charles, ore por mim. Diaconiga Aparecida, ore por mim para que Deus te use e fale comigo, para que Deus possa manifestar a glória. Mas precisamos despertar. Meu irmão, não tenho prata nem ouro. Talvez você no momento não tenha prata, não tenha ouro, não tenha um grande recurso. E você vai estudar e trabalhar para alcançar. Porque Deus quer isso também. Para o seu povo no meio da sua igreja. Ele não quer uma igreja de miseráveis que passam necessidade. Mas se atenha a isto. O que nós teremos para oferecer para as pessoas lá fora? A autoridade do poder de Deus, para que vidas sejam transformadas e o nome do Senhor seja engrandecido. Então viemos fazer uma reflexão. Sei que amanhã Deus vai falar também com a sua igreja. Usará o nosso pastor como sempre faz. Mas eu sei que é uma necessidade, um despertamento para os que estão há muito tempo dentro da igreja, já conformados com coisas passadas. E para nós, os que estamos chegando, os mais novos, de que precisamos nos levantarmos para vermos grandes coisas acontecerem. Que Deus continue a abençoar todos nós em nome do Senhor Jesus.